vamos invocar o Espírito Santo, porque o texto é um texto exigente, não é? Perceberam certamente aqueles que o leram, e acho que é importante começarmos, como dissemos na última sessão, por uma partilha daquilo que podem ter sido as vossas questões ou dúvidas acerca do primeiro capítulo da exortação, que foi aquele que apresentámos já há 15 dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-os o fogo do vosso favor, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instrui os corações dos vossos fiéis com o vosso Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos usar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, Amém. sede da sabedoria. Rogai por nós. Muito bem. Então, vamos pôr os nossos microfones em silêncio para nos permitir ouvir bem aqueles que quiserem usar da palavra. E, entretanto, sugeria que abríssemos o microfone antes de começar a falar para podermos ouvir aqueles que quiserem usar da palavra. Se facilitar para começar, fazer para algum que não tenha participado da primeira sessão uma breve introdução, eu vou pôr aqui diante de mim o meu texto e, portanto, de alguma maneira, recorrer a isso para fazer esta introdução. Portanto, todos sabem já neste momento que a Laudato Deo tem, naturalmente, 6 capítulos. E o primeiro, que foi aquele que nós tratamos depois da introdução, é dedicado à crise climática global. É talvez um dos capítulos, o primeiro e o segundo, mais densos, do ponto de vista, digamos assim, doutrinal e científico. De qualquer modo, o Papa, neste primeiro capítulo, analisa exatamente a crise climática global. Ele adverte-nos para a mudança climática que está em curso e que ele afirma ser inegável, não só pelos seus efeitos, para todos nós são cada vez mais evidentes, mas também porque algumas tentativas de os minimizar, ou até mesmo, na expressão dele, de os ridicularizar, torna-se um problema ainda mais grave. E, de alguma maneira, diz o Papa, é a principal causa do problema que, no fundo, acaba por ser a atividade humana. Porque é essa mesma atividade que acrescenta, digamos assim, mais problemas, mais danos que aqueles que já se foram causados à natureza. Quanto menos assumirmos e aceitarmos os efeitos da crise climática global, naturalmente mais continuamos a pôr em risco aquilo que já é verdadeiramente uma situação muito alterada e muito complicada. Aquilo que o Papa sugere é que evitemos, tanto quanto possível, novos danos futuros, que porventura possam ser ainda mais graves. Então, a propósito deste tema, do primeiro capítulo, a crise climática global, o Papa aborda várias questões de natureza técnica, vocês, os que leram, deram-se conta disso, e, sobretudo, depois, num primeiro subcapítulo, analisa duas atitudes: a da resistência de alguns a aceitarem e a admitirem
que estamos perante verdadeira crise climática com consequências a nível global e, para além desta resistência, há também, muitas vezes, provavelmente, parte de algumas forças que se podem encontrar em várias áreas, a política, a economia, a ciência, a cultura, que causam confusão. Sobretudo para quem não é especialista e não tem muita capacidade de avaliar e analisar esta situação, esta confusão gera ainda maiores dúvidas, maiores incertezas por parte destas pessoas mais simples, não é? Por outro lado, depois destes dois temas, o Papa afirma uma coisa que é muitíssimo importante e que é esta: as causas humanas são verdadeiramente reais. Digamos que há uma origem humana, o Papa chama-lhe antrópica, para dizer que tem a mão da natureza humana, porque nos últimos 50 anos o aumento, digamos assim, que todos estes efeitos nocivos sofreu, é verdadeiramente uma coisa assustadora. Portanto, estes são, em grandes linhas, digamos assim, os subcapítulos do primeiro capítulo, cujo último subcapítulo trata exatamente de forma mais expressa dos danos e dos riscos. Os danos, aqueles que são já uma realidade, os riscos, aqueles que, ao fim e ao cabo, podemos ou estamos ainda a correr. Lembro-me de ter explicado no último número do primeiro capítulo, não, no penúltimo número do primeiro capítulo, o que é este termo permafrost, que eu também não sabia o que era e fui naturalmente investigar, nomeadamente situado no hemisfério norte e grande parte na Rússia. E isto é uma palavra para explicar que o solo desta região do hemisfério norte, 25% da sua superfície terrestre passa todo o ano congelado. O que quer dizer que o degelo deste permafrost na Rússia, no hemisfério norte, pode pôr em risco muitas das regiões depois mais a sul do hemisfério norte. No próprio hemisfério e até mesmo depois na zona equatorial e hemisfério sul, precisamente pela subida das águas em virtude do degelo que acontece fruto dos efeitos climáticos. Portanto, está aqui, assim, rapidamente, para percebermos que, ao fim e ao cabo, todas estas coisas estão interligadas entre si. E uma novidade que o Papa nos dá, que não é novidade para alguns, se calhar, é que a mão humana está exatamente neste fenómeno a que chamamos alterações climáticas ou mudanças climáticas. Hoje, no segundo capítulo, depois então da nossa conversa, falaremos onde é que a mão humana mais interveio através daquilo que no capítulo segundo o Papa fala ou chama paradigma tecnocrático. Mas deixo-vos agora, então, vou aqui pôr em baixo o texto para ficar com a minha cara à vista. Vocês a mim veem-me sempre e eu é que não me vejo. Mas para vos ver a vocês também, porque quando eu ligo o texto, deixo de vos ver assim. Dá-me a impressão que a irmã Pilar quer tomar a palavra, porque já vi que tem um... Ia dizer que me fez muita impressão o sentir que é tão clara a degradação do ambiente, a degradação da realidade da Terra,
estes gemidos que o Papa lhe chama, que achei tão bonito, estes gemidos da terra, e que são tão claras as consequências, quer os riscos como o que já está danificado, e como é que é possível ainda que haja quem possa duvidar. Parece que é assim um pouco claro, e só se entende esse poder duvidar na medida em que as pessoas têm que defender pontos de vista utilitaristas muito, muito fortes. E é isso que me parece, quando rezava há pouco ao Espírito Santo, que é importante, para além de tudo, que são atitudes que devemos tomar de transformação de hábitos, que eu acho que ainda são muitos os que temos a tomar, quer nos 3 R's, que nós muitas vezes só falamos num, mas que são 3, e em todos os nossos hábitos penso que ainda há muito a fazer, ainda há instituições onde os lixos não se separam, ainda há muito, muito a fazer. Nas nossas casas nem sempre temos esse cuidado e são toneladas ainda de plásticos que ficam por reciclar, etc, etc. Mas temos que pedir muito ao Espírito Santo que o lucro não seja o único objetivo dos sistemas que nos dominam. E penso que estás tremendamente ligado com todo este problema. Isso impressionou-me muito. Sim, sim. E essa mesma experiência também. Obrigada. Posso, Maria também, Manuel. também me fez muita impressão aquilo que a irmã Pilar disse, do gemido da terra, porque quando uma pessoa geme é porque já não tem, como, não vê solução, não tem solução à vista. Então, se a terra já está a gemer, como é que será? O que é que isto querá dizer, não é? Depois, outro ponto foi quando o Papa fala do aumento das temperaturas, não é? Que se verificou na atmosfera, nos oceanos e nas profundidades da Terra. Isto fez-me lembrar, recordar os tremores de terras que têm havido, os terremotos assustadores que têm existido em zonas que talvez não existissem há anos, não é? Erupções vulcânicas, tudo isto eu tenho a impressão que está ligado a este fenómeno do clima, não é? Outra coisa é quando se fala das potências económicas, tanto como a irmã Pilar há bocadinho estava a referir, e eu pensei no PIB verde, aquele produto interno bruto, que eu depois apresento um livro, se fala, o produto interno bruto o quanto um país produz para ele, mas não se pensa na produção para as pessoas. Pensa-se para a economia de um país ou de instituições ou assim. E eu lembro-me que, não sei se estou a dizer certo, mas tinha a ideia que Obama foi ao seu país, penso que ele é do Quênia, não tenho a certeza se é do Sim. Quênia, se é do Quênia. Originário. Sim, e quando ele esteve com o presidente disse: por favor, deixem-nos em paz. Porquê? Porque estes países grandes querem comprar o PIB verde dos países que não produzem tantos tóxicos, contaminações, não é? Exato. E então ficam ilibados com a compra deste número. Podem continuar a fazer o que lhes apetece. Exatamente, exatamente. Depois, ultimamente, eu faço parte de um grupo de investigação em Espanha e, e foi analisado este livro, que é muito interessante. Eu digo, menos é mais. Menos é mais. É Jason Hickel. Menos, não sei se se vê, mas Sim, sim, vê-se vê-se. menos igual a mais. Exatamente. É muito, muito interessante. Fala de muitas coisas que o Santo Padre fala aqui na Laudato Deum. Eh, é- e, e, faz, sim, e que o problema é a falta de humanidade. Ele refere isso, que o problema
das contaminações é que não se olha à humanidade, à dignidade da pessoa. E pronto, é mais ou menos, foi isto que eu... depois, como reflexão para mim, pôr em prática, o Padre Silvestre tinha dito também, para arranjar... partilhar as experiências. Eu, por exemplo, às vezes sou tentada a comprar qualquer coisa, olho para as coisas e digo, podia... Mas depois penso, mas se não me foi preciso até agora, será que eu preciso disto? E deixo, fica lá na loja, não compro. E este menos é mais ajuda-me muito também na parte espiritual. Não É sei, uma bela experiência, porque o supérfluo às vezes é aquilo que fica a faltar aos outros. exatamente. E é assim, esta é a minha experiência. E Obrigado. obrigada. Já que estamos a falar de livros, eu não sei se consigo mostrar também este. Está desfocado, não sei se consegues melhorar Espera. agora. De qualquer modo, eu digo: Lê o título. Mega ameaças, 10 perigosas tendências que ameaçam o nosso futuro e como sobreviver a elas. Também vos recomendo, porque realmente é mais na área económica, mas foca efetivamente, começa por focar o clima, o enriquecimento por qualquer preço. O autor é Nouriel Roubini, é conhecido como o economista das catástrofes. É um analista económico mais influente do mundo, é professor emérito de economia na Universidade de Nova Iorque, fundador e presidente da associação com o seu nome. É o economista-chefe do Atlas Capital Team. Serviu na Casa Branca e no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. É autor do best-seller internacional Crises Económicas e mora em Nova Iorque. Chamam-lhe o Doutor Catástrofe. Não se importa de repetir o nome do livro? Mega Ameaças. É um livro recente. Qual é a editora? Planeta. E já agora o autor do primeiro livro que foi indicado. Nouriel. Não, o do primeiro livro. Da Maria Manuela. Jason Ickhelm. Este, não sei. Esse eu já consegui. Nouriel Roubini. Sim, esse eu consegui. Do primeiro é que só percebi o nome do livro. Jason Ickhelm. Ickhelm? H-I-C-K-E-L. Obrigada. Menos é igual a mais. Pois, menos é igual a mais. Quer que eu escreva no chat? Posso escrever no chat? Acho que já vi. Eu por mim já tenho, só não percebi a editora, não consigo ver a editora. A editora é de crescimento, é espanhola. De crescimento, sim, já sei. Sim. Obrigada. Nada. Obrigada. Obrigadíssima. Nada. Muito bem. Mais algum contributo? Sim. Ok. Não, muito rapidamente, eu acho que existe, felizmente, alguma consciência, não é? Das organizações, mesmo a nível europeu. Nós temos estado envolvidos num projeto europeu chamado Green Labs, para os laboratórios de análises clínicas. Tem a ver com a sustentabilidade, não é? Está a ser dinamizado por uma organização científica, não é? Europeia, que é a FLM, uma federação dos laboratórios de análises clínicas, patologia clínica a nível da Europa.
De qualquer modo, também em Portugal, porque há uma grande consciência de que, a nível os serviços de saúde, são uma das áreas que mais contribui para a poluição. Com os plásticos, com produtos químicos, com o material que não é reciclável, não é? Que se utiliza, as luvas que são muito utilizadas, O etc. plástico é horroroso. Exatamente. Então, em Portugal, já não sei bem em que ano, mas há 2 ou 3 anos, surgiu um conselho, que é o Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Tem um site, neste site tem umas apresentações muito bonitas, tem vários slides que mostram que, se quisermos utilizar, por exemplo, para algumas ações de sensibilização, podemos ir buscar esta informação a este site do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, que tem este enquadramento. No fundo, os slides são para fazer o enquadramento do desastre ambiental, não é? Que neste caso, a atividade, que é uma atividade positiva, não é? Porque uma atividade para a defesa da saúde das pessoas e para a sua ajuda a manter a saúde ou o tratamento da doença, mas que no fundo gera também grandes quantidades de desperdício, por um lado, e de matéria que não é muitas vezes reciclável. Mas pronto, há, para dar assim apontamentos de que há organizações, quer em Portugal, quer na Europa, que estão de uma forma séria a tratar o problema, e eu, por exemplo, através de uma sociedade científica também a qual pertenço, tentámos dinamizar este projeto Green Labs em Portugal, não é? Começando por eu fiz uma formação que implicou até um exame em que era preciso perceber, no fundo, para poder ajudar os outros, não é? Neste sentido de como minimizar a utilização destes consumíveis que são prejudiciais, não é? Que, indo para o ambiente, vão provocar a tal doença da terra que a leva a gemer, não é? Mas sim, há quem já esteja de facto a trabalhar. E o Papa é o primeiro nessa linha de pessoas que já estão a trabalhar, não é? Exatamente. O Papa procura desta forma também sensibilizar a Igreja, não é? Os católicos para este problema que é muito importante, claro. Mas obrigado também por estas sessões que ajudam a tomar ainda mais consciência. Consciência, não é? É um conjunto de coisas que concorrem para um fim que é comum a todos, não é? Que é a defesa da nossa casa comum. Isto é importante, que é para não pensarmos que é só negativo. Também há quem trabalhe, há muito empenho já nesta parte positiva. E é engraçado que nesta exortação o Papa foi buscar até o exemplo do Covid, não é? Exato. Eu gostei muito porque, no fundo, isto é um desequilíbrio, não é? Da Terra, não é? E que ele remata dizendo que ninguém se salva sozinho, não é? Exato. Portanto, para termos todos consciência de que parece que é um todo, nós e a Terra, não é? Não é a Terra e nós, não é? Esta globalidade, esta interligação entre tudo, não é? O Papa nesse ponto refere. Foi uma coisa que me chamou assim um bocadinho a atenção, não é? Eu, em algumas coisas que tenho lido já depois da primeira sessão de comentários ao Laudato Deum, li agora recentemente uma coisa que diz, e é verdade, salienta, põe em evidência, que o Papa diz que habituámo-nos a olhar para a natureza como se fosse uma coisa que não nos dissesse respeito e que nós podíamos utilizar e explorar a nosso belo prazer. E há esta visão e esta mentalidade, esquecendo-nos de que, no fundo, nós fazemos parte dessa natureza. E quando nos colocamos de fora,
não estamos a tomar consciência dos riscos que estamos a causar a nós próprios. Aliás, esta visão antrópica, como ele diz, é exatamente para dizer que o homem não está fora da natureza. O homem faz parte da natureza e tem que olhar para ela não como um recurso que pode explorar como quiser, mas exatamente como algo que ou é para o seu bem ou é para o seu mal, dependendo da atitude humana ou que nos colocamos diante da natureza. Se fazemos dela uma vítima, estamos a fazer de nós próprios uma vítima também. Ou se fazemos dela igual com quem nos comparamos e relacionamos por amor, naturalmente estamos a cuidar indiretamente também de nós. É muito interessante porque esta perspectiva não aparece muito, mesmo nos movimentos anti-alterações climáticas e nessas formas todas de manifestação, esquecemos-nos de que nós estamos lá dentro e precisamos de perceber de que maneira é que podemos contribuir para que o que já causamos de dano não se agrave ainda mais. Muito bem. Ora bem, neste momento são 10h30. Acho que já foi uma bela experiência esta nossa primeira experiência, para não prolongar também excessivamente a sessão. Se estão de acordo, eu passo então à apresentação do segundo capítulo e começaremos então no princípio também da próxima sessão com esta parte de participação. Eu depois, se o tempo chegar, gostava de vos ler um texto que o Papa leu na 18ª sessão do Sínodo sobre o que é a Igreja e como a devemos ver hoje nesta perspectiva da sinodalidade. Garanto-vos que é uma coisa muito bonita, que eu não sei se terão tido a oportunidade de ler, mas é uma coisa breve e é muito, muito importante, até para saudar aquilo que foi já esta nossa experiência, uma igreja muito mais participativa, muito mais sinodal, não uma autoridade a partir de cima, mas um povo que caminha juntos e que se entreajuda neste caminho. Ok, então vou pôr aqui o meu texto à frente para passarmos então ao segundo capítulo que o Papa intitula O Crescente Paradigma Tecnológico, Tecnocrático. Ele começa por dizer que na Laudato Si já explicou o que é o paradigma tecnocrático e define-o na Laudato Si desta maneira. É um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano que contradiz a realidade até ao ponto de a arruinar. Eu penso que mais realista do que isto não podia ser. Um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano que contradiz a realidade até ao ponto de a arruinar. Diz ele ainda, explicando o conceito, que consiste substancialmente em pensar, a humanidade hoje pensa muitas vezes assim, como se a realidade, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia. Portanto, parece que quem produz todo o bem e quem define toda a verdade fossem os poderes da tecnologia e da economia. Mas desta visão que o Papa critica, ele considera que se passa como consequência lógica facilmente à ideia como se tivéssemos a capacidade de um crescimento infinito ou ilimitado, que, como sabemos, entusiasmou tanto economistas, teóricos da finança e, sobretudo, das tecnologias. Ora bem, é exatamente nesta perspectiva em que o homem se coloca fora da natureza que se arroga a si
este sentido de crescimento infinito ou ilimitado. É um bocadinho uma tentação do homem ser Deus pelas suas próprias forças ou de se equiparar a Deus. E depois, no número seguinte, o Papa alerta para o facto de que este diagnóstico tem aumentado cada vez mais os riscos deste paradigma tecnocrático. E agora, incluindo uma coisa que está hoje muito em moda, e sem ainda termos percebido até onde é que vão os limites. Estou a falar daquilo que o Papa fala também no número 21, da inteligência artificial. E os recentes progressos tecnológicos que se baseiam na ideia de um ser humano sem limites, cujas capacidades e possibilidades se poderiam alargar ao infinito graças à tecnologia. Acho que isto exprime muito bem aquilo que o Papa diz ser o paradigma tecnocrático. E usa aqui uma expressão no número 21 que é verdadeiramente assustadora, porque ele diz: o paradigma tecnocrático alimenta-se monstruosamente de si próprio. Se nós não temos isto em consideração, podemos não nos deter ante este exagero da ideia de um ser humano sem limites. Portanto, digamos que os recursos naturais são necessários à tecnologia. E como queremos desenvolver a tecnologia cada vez mais, estamos a falar de algumas matérias-primas que estão na natureza, como o lítio, como o silício, que são tão indispensáveis para as tecnologias, mas que não são ilimitados. E quanto mais os explorarmos, mais, de alguma maneira, de forma obsessiva, estamos a imaginar, digamos assim, um aumento da capacidade infinita do homem ser senhor do mundo e até mesmo da natureza. Quando a visão correta que o Papa apresenta no número 22 é que tudo o que existe, com esta atitude, deixa de ser uma dádiva que se deve apreciar, valorizar e cuidar para se tornar escravo, vítima de todo e qualquer capricho da mente humana e das suas capacidades ou até supostas necessidades. Portanto, digamos que estas acrescidas capacidades da tecnologia proporcionam um domínio impressionante sobre o conjunto do género humano e do mundo inteiro. O Papa vai mesmo ao ponto de dizer que nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma e nada garanta que utiliza este poder da maneira que deveria ser mais correta fazê-lo. O Papa afirma, pelo contrário, que é tremendamente arriscado que o poder resida numa pequena parte da humanidade. Sobretudo porque é um poder que não é nosso e que, sobretudo, não é nem infinito, nem ilimitado e tem, como já vimos, muitas consequências. Então, o segundo capítulo desenrola-se agora em 2 subcapítulos e que um deles se intitula Repensar a nossa utilização do poder. Deste poder a que o Papa se referiu. Depois são muitos poderes, não é? São poderes tecnológicos, são poderes políticos, são poderes económicos, são poderes científicos, são poderes de várias ordens. O Papa considera que, devido a este monstro em que se está a tornar o paradigma tecnocrático, nós precisamos de repensar a maneira como utilizamos o poder humano sobre a natureza.
E o Papa começa por dizer no número 24 que nem todo o aumento de poder representa um progresso para a humanidade. Nós muitas vezes pensamos que todo este poder de alguns e de determinados grupos representem sempre, de maneira absoluta, um progresso para a humanidade. Mas, ao contrário, muitas vezes, e já estamos a ver, que este progresso não nos permitiu ver, na altura em que julgávamos considerá-lo um progresso, o horror dos seus efeitos. Hoje sim, já começamos a ver o horror destes efeitos, este risco que continua presente através deste imenso crescimento tecnológico que está acompanhado por um suposto desenvolvimento do ser humano, quando afinal o que acontece é que está a nu e exposto diante de nós próprios que este excessivo poder que continua a crescer acaba por ser, como vimos atrás, causa de vítimas que são humanidade e natureza. A humanidade por um lado e a natureza por outro começam a ser as grandes vítimas exatamente deste poder desenfreado que alimenta monstruosamente este paradigma tecnocêntrico ou tecnológico. Portanto, digamos que a matriz de pensamento própria do paradigma tecnocrático cega-nos, não nos deixa ver este gravíssimo problema que já começa a atingir de forma quase, em alguns casos, irreversível, a própria humanidade atual. Pelo contrário, o Papa considera que, contrariamente a este paradigma tecnocrático, o mundo que nos rodeia não pode continuar a ser objeto de exploração, de utilização desenfreada e de ambição sem limites. E é aqui que o Papa, no número 25, nos recorda que nós, humanidade, estamos incluídos na natureza, somos parte dela e compenetramo-nos de que aquilo que estamos a fazer à natureza está-nos a atingir a nós, porque ainda que nos pensemos fora da natureza e fora deste mundo e deste paradigma tecnocrático, nós somos também já vítimas destes exageros e deste exercício de poder desenfreado. Portanto, é preciso acabar com a ideia que muitas vezes ainda alimentamos, que o ser humano é estranho a este paradigma tecnocrático. Mas, pelo contrário, é esta a dimensão antropológica da visão do Papa em termos do clima. O homem deve ser considerado como parte da natureza. A vida, a inteligência, a liberdade do homem estão inseridas na natureza, não existem fora da natureza, estão em relação direta com a natureza, que naturalmente enriquece o nosso planeta, e a nossa própria inteligência e liberdade deve fazer parte destas forças internas da natureza humana que são um fator de equilíbrio e não, como tem vindo a ser até aqui, como fator de desequilíbrio. Portanto, um ambiente saudável, diz o Papa no número 27, é também produto da interação humana com o meio ambiente. Ou seja, o ambiente saudável não decorre somente da natureza sem mais. O ambiente saudável decorre da maneira como nós, homens, seres humanos, interagimos com o ambiente. E o Papa dá no número 27 o exemplo das culturas indígenas e dos séculos passados, onde em várias regiões da Terra
estas culturas indígenas souberam e sabem ainda hoje viver em harmonia com o ambiente e com a natureza. Portanto, é preciso tomarmos consciência que o paradigma tecnocrático destruiu esta relação saudável e harmoniosa. Por isso, como dizíamos no início deste subcapítulo, devemos repensar a questão do poder humano, da maneira como o utilizamos, do seu significado e dos seus limites. Se não tivermos em conta exatamente o significado do poder humano, significado último, que é de servir, de cuidar, porque no fundo somos os seres inteligentes que na natureza temos a maior responsabilidade de cuidar da natureza e por isso mesmo de nos impormos limites que possam pôr em questão exatamente tantas realidades maravilhosas da natureza e do ambiente. O Papa chega a afirmar no número 28 que nós nos tornamos altamente perigosos, capazes de pôr em risco a vida de muitos outros seres e até mesmo da nossa própria sobrevivência. Nesta linha de repensar a questão deste poder humano que administramos de maneira muitas vezes monstruosa, como o Papa diz, é preciso lucidez e honestidade para reconhecer a tempo que o nosso poder e o progresso que geramos estão a virar-se contra nós próprios. São afirmações do Papa, no número 28, a concluir este capítulo que ele intitulou Repensar a nossa utilização do poder. E agora, num segundo subcapítulo, o Papa fala de uma outra questão, que é de natureza ética, quando falamos da dimensão antropológica da natureza, estamos, sobretudo, a perceber que há um antropocentrismo que até aqui, de alguma maneira, tem sido destruidor de muitas realidades do ambiente e da natureza. Nós precisamos de olhar numa perspectiva ética para este antropocentrismo, que o Papa chama antropocentrismo situado. Ou seja, a ética, este aguilhão ético que está aqui a obrigar-nos de alguma maneira a repensar o exercício do nosso poder sobre a natureza, é exatamente para que nós nos situemos do ponto de vista ético naquelas que estão a ser as consequências do exercício do poder. No número 29, ao primeiro deste subcapítulo, o Papa diz: a decadência ética do poder real é disfarçada pelo marketing e pela informação falsa, as fake news, como sabemos. Mecanismos úteis nas mãos de quem tem maiores recursos para influenciar a opinião pública através deles. Portanto, chegou à altura, diz o Papa, de colocar a ética no centro destas operações que, de alguma maneira, procuram adaptar a opinião pública aos interesses daqueles que, naturalmente, através do seu marketing, tentam dominar a natureza. Diz o Papa, neste número ainda 29, iludem-se os habitantes da região, falando de progresso local, são as tais ações de marketing, dizendo que isto vai trazer tantos frutos, tantas consequências boas, tanto desenvolvimento, que se poderá gerar ou das oportunidades económicas, ocupacionais ou da promoção humana, esquecendo-nos de que isso trará consequências para os nossos filhos, ou seja, para as gerações que nos vão suceder. Portanto, há aqui falta de um verdadeiro sentido e interesse
pelo futuro. Portanto, muitas vezes, nestas operações de marketing, não é dito às populações e às zonas onde estas coisas se realizam que, ao contrário das oportunidades que são apresentadas, o resultado muitas vezes é uma terra devastada, condições muito mais desfavoráveis para viver com qualidade, uma região desolada, como já encontramos em muitos locais, fruto das secas ou dos aluviões, menos habitável, sem vida e sem alegria da convivência, porque muitas vezes as pessoas são obrigadas a fugir das regiões que entraram em crise e, portanto, de alguma maneira, são condenadas a perder a esperança, porque o dano global acaba por prejudicar muitos, e destes muitos são muitas vezes os mais pobres. Inclusivamente, o Papa vai mais longe e diz que muitas destas coisas são, de alguma maneira, ocultadas com o dinheiro que se recebe em troca, quando, por exemplo, alguns países aceitam alojar os depósitos de resíduos tóxicos num determinado sítio. E lá está. Muitas vezes vamos comprar às zonas onde abunda o PIB verde e vamos vender, por outro lado, resíduos tóxicos que comprometem esses mundos onde ainda o PIB verde é uma realidade bastante razoável. Portanto, não foi precisamente a soma de muitos danos considerados toleráveis que acabou por nos levar à situação em que nos encontramos agora. Acho que não tivemos a capacidade de prevenir na altura própria o que é que poderiam ser os efeitos negativos de todo este desenvolvimento tecnocrático ou tecnológico e, por isso, acabamos por nos encontrar agora com situações que são perfeitamente intoleráveis, mas que resultam exatamente de danos que não nos foram prevenidos e até de alguma maneira anunciados. No número 31, o Papa vai ainda mais longe e diz: a lógica do máximo lucro ao menor custo, disfarçada de racionalidade, progresso e promessas ilusórias, torna impossível qualquer preocupação sincera, honesta, com a causa comum, qualquer cuidado pela promoção dos descartados da sociedade. Nós já dissemos várias vezes, e o Papa também o repete, que muitas vezes os próprios pobres, além de serem confundidos e encantados perante promessas muitas vezes falsas, acabam por cair no engano e depois eles são exatamente as primeiras vítimas de todas estas situações. Isso o Papa, ainda de maneira mais explícita, que muitas vezes não se procura uma real igualdade de oportunidades. Fala-se da meritocracia e facilmente se transforma num para-raios que consolida ainda mais os privilégios de poucos com maior poder. Ou seja, são tudo formas artificiais de enganar e de promover para os que já são pobres maior pobreza e consequências mais negativas. Porque lá está, depois são exatamente nas regiões que menos danos causaram ao universo que mais efeitos danosos se verificam nesses lugares. Então, o Papa, exatamente na linha daquilo que chamou o aguilhão ético, está a colocar exatamente já
no fim deste segundo capítulo, uma questão que é muitíssimo importante e que é esta. Na própria consciência e pensando nos filhos, os nossos descendentes, que pagarão os danos das nossas ações, deve colocar-se a questão do sentido. E o Papa termina este segundo capítulo com 3 ou 4 questões muitíssimo importantes. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha passagem por esta terra? Qual é, em última análise, o sentido do meu trabalho e do meu compromisso? Penso que o Papa é extraordinariamente honesto conosco ao colocar-nos, de alguma forma, perante aqueles que são os grandes problemas éticos que já nos devem interrogar. Se nós não pusermos a ética à frente destes exageros do paradigma tecnológico ou tecnocrático, dificilmente poremos um travão neste crescimento desenfreado do poder do homem sobre a natureza. Portanto, precisamos de nos interrogar sobre qual é o sentido da nossa vida, sobre qual é o sentido da nossa passagem por esta terra, se é para explorar, se é para cuidar, se é para servir, se é para proteger e defender, ou porventura, em última análise, qual é o sentido do meu trabalho e do meu compromisso? É com os meus interesses egocêntricos ou é com o meu amor pelo próximo, com a minha capacidade de pensar naqueles que são mais pobres e que tiveram menos oportunidades? Não temos o direito de desenvolver esta atitude egocêntrica de concentrar em poucos os recursos da humanidade e da própria natureza, deixando à mercê, depois de todos estes danos que, em consequência, vão atingir, sobretudo, aqueles de quem não cuidamos, de quem não nos ocupamos e a quem não amamos. Ora bem, é mesmo nesta linha que acabei de vos apresentar, nesta conclusão do segundo capítulo da Laudate Deum, que se enquadra aquilo que vos prometi ler das palavras do Papa pronunciadas ontem na sessão 18ª do Sínodo. Trata-se, ao fim e ao cabo, da imagem desta Igreja sinodal que o Papa quer promover como novo estilo de viver e de ser da Igreja. E, pelo menos no que nos diz respeito a nós, ele, como nosso pastor e guia, através da Laudate Deum, tem-nos alertado, como alertou na Laudato Si, e agora, a concluir, digamos, esta primeira fase do Sínodo de 2023, ele dirige-nos estas palavras. O título poderia ser este: A Igreja é santa e feminina. O clericalismo é um flagelo. As paróquias não são supermercados. E agora, a partir deste título, que aborda exatamente uma maneira de olhar para a Igreja na perspectiva da santidade e na perspectiva do seu gênio feminino, e ao mesmo tempo de olhar o clericalismo como um dos maiores flagelos da história da Igreja, alerta-nos que as paróquias não são multinacionais ou multirregionais, entes multirregionais que nos apresentam serviços espirituais, às vezes a preço nem sempre de todo baixo. Então, as palavras do Papa a comentar este título são as seguintes: Gosto de pensar na Igreja como no povo fiel de Deus, santo e pecador,
povo convocado e chamado com a força das bem-aventuranças e do capítulo 25 de São Mateus, que é o juízo final. Jesus, para a sua igreja, não adotou nenhum dos esquemas políticos do seu tempo, nem fariseus, nem saduceus, nem essénios, nem zelotas, nenhuma corporação fechada. Pelo contrário, Jesus retoma simplesmente a tradição de Israel. Tu serás o meu povo e eu serei o teu Deus. Esta é a forma mais límpida de exprimir a Igreja. Tu serás o meu povo e eu serei o teu Deus. Continua o Papa. Gosto de pensar na Igreja como este povo simples e humilde que caminha na presença do Senhor. O povo fiel de Deus. Este é o significado religioso do nosso povo fiel. E digo povo fiel para não cair nas tantas aproximações e esquemas ideológicos a que é reduzida a realidade do povo de Deus. Simplesmente povo fiel, ou ainda santo povo fiel de Deus, em caminho, santo e pecador. E esta é a Igreja. Portanto, é esta Igreja que o Papa quer que nós sejamos. E agora é impressionante como o Papa vira a perspectiva daquela que foi defendida no Concílio Vaticano I, a infalibilidade pontifícia, para a infalibilidade do povo de Deus. As palavras do Papa. Uma das características deste povo fiel é a sua infalibilidade. Pensará o Papa que nos admiramos e por isso diz: sim, é infalível in credendo. Depois põe aqui uma citação do Lumen Gentium, no número 12, onde diz in credendo fali nequid, que quer dizer, no acreditar, o povo de Deus é infalível. Infalibilidade, incredendo, quer dizer exatamente isto. Diz o Papa, explico assim. Quando queres saber em que acredita a Santa Madre Igreja, vai ao magistério, porque tens a tarefa de o aprender. Mas quando queres saber como acredita a Igreja, vai ao povo fiel. E agora o Papa evoca do passado, da história do Concílio de Éfeso, uma imagem. Diz ele, palavras suas. Tenha em mente uma imagem. O povo fiel reunido à entrada da Catedral de Éfeso, durante o Concílio de Éfeso. A história, depois põe entre parênteses, ou a lenda, narra que as pessoas se encontravam em ambos os lados da estrada para a Catedral, enquanto os bispos faziam a sua entrada em procissão, e o povo repetia em coro, Mãe de Deus, pedindo à hierarquia para declarar como dogma essa verdade que já possuíam como povo de Deus. Entre parênteses, o Papa coloca aqui um comentário que diz: alguns dizem que tinham paus nas mãos e mostravam-nos aos bispos, como para dizer, não se afastem da verdade. O Papa comenta, não sei se é história ou lenda, mas a imagem é válida. Creio que percebe o que é que o Papa quer dizer com esta imagem. Aquilo em que o povo acredita é verdadeiramente aquilo
em que a Igreja deve acreditar. E por isso foi primeiro o povo de Deus, na altura do Concílio de Éfeso, que chegou à certeza de que Maria era verdadeiramente, como se dizia em grego naquela altura, Theotokos, aquela que celebramos no primeiro dia do ano, dia 1 de janeiro, Mãe de Deus. E com isto pedia à hierarquia que no Concílio de Éfeso declarasse como dogma essa verdade que eles já possuíam como povo de Deus. Então o Papa continua e diz: o povo fiel, o santo povo fiel de Deus, tem uma alma. E por isso podemos falar da alma de um povo. Podemos falar de uma hermenêutica, de uma forma de interpretar, de uma maneira de ver e interpretar a realidade, de uma consciência. O nosso povo fiel tem consciência da sua dignidade. Batiza os seus filhos, sepulta os seus membros, os seus mortos. Portanto, isto é só como para dizer, muitas vezes nós pensamos que quem tem o poder de declarar os dogmas da nossa fé é a hierarquia. E não dizemos com isto que não tem essa graça também, juntamente com o povo de Deus. Mas o povo fiel tem consciência desta graça que é a sua alma infalível no seu acreditar. E agora o Papa continua e diz uma coisa muito bonita, citando agora aquela que é a experiência de onde nos vem a fé. Nós, membros da hierarquia, portanto, aquela parte do povo de Deus são os bispos e os sacerdotes, os diáconos, somos provenientes deste povo e recebemos a fé deste povo, em geral das mães e avós. Tua mãe e tua avó, diz Paulo a Timóteo, uma fé transmitida em dialeto, como a mãe dos Macabeus, que falava em dialeto aos seus filhos. E aqui gosto de sublinhar que no santo povo fiel de Deus, a fé é transmitida em dialeto, e geralmente em dialeto feminino. Isto não só porque a Igreja é mãe, e são precisamente as mulheres que melhor a refletem, mas porque são as mulheres que sabem esperar, sabem descobrir os recursos da Igreja, do povo fiel, para arriscarem para além do limite, talvez com medo, mas corajosas. E no claro escuro de uma manhã, de um dia que começa, aproximam-se de um sepulcro com a intuição, ainda não é esperança, que nele possa estar algo de vivo. O Papa está a falar naturalmente de Madalena e das mulheres que na manhã de Páscoa foram ao sepulcro da esperança de se encontrarem com o Senhor ressuscitado. Continua o Santo Padre: a mulher do santo povo fiel de Deus é a Igreja é esposa, a Igreja é mãe. Quando os ministros exageram no seu serviço e maltratam o povo de Deus, deturpam o rosto da Igreja com atitudes machistas e ditatoriais. O Papa depois põe aqui entre parênteses, deve ter sido uma intervenção durante o sínodo. Basta recordar a intervenção da irmã Liliana Franco. E agora um desabafo do Papa, mas que é triste. É doloroso encontrar em alguns gabinetes paroquiais a lista dos preços dos serviços sacramentais, como se tratasse de um supermercado.
Ou a Igreja é o povo fiel de Deus em caminho, santo e pecador, ou acaba por ser uma empresa de multisserviços. E quando os agentes de pastoral seguem por este caminho, a Igreja torna-se o supermercado da salvação e os sacerdotes meros funcionários de uma multinacional. É a grande derrota que nos conduz o clericalismo. E isto com muita dor e escândalo. Mais um desabafo do Papa. Basta ir às alfaiatarias eclesiásticas em Roma para ver o escândalo de jovens sacerdotes que experimentam hábitos talares e chapéus ou batinas e roquetes com rendas. E é aqui que o Papa entra no título do início. O clericalismo é um flagelo, é uma praga, é uma forma de mundanidade que emporcalha e arruína o rosto da esposa do Senhor. Escraviza o santo povo fiel de Deus. E o povo de Deus, o santo povo fiel de Deus, segue em frente com paciência e humildade, suportando o desdém, os maus tratos, a marginalização por parte do clericalismo institucionalizado. E com quanta naturalidade falamos dos príncipes da Igreja ou de promoções episcopais como progressos na carreira. Os horrores do mundo, a mundanidade que maltrata o santo povo fiel de Deus. É muito forte, são as palavras do Papa na 18ª Congregação Geral do Sínodo sobre a sinodalidade, no dia 25/10 de 2023. Portanto, eu creio que estas palavras ajudam-nos a perceber em que medida, naturalmente, somos chamados a mudar qualquer coisa na nossa vida. Se calhar nós, sacerdotes, em primeiro lugar. Mas também nós temos que assumir a nossa parte como povo de Deus e sentir-nos todos da mesma maneira e igualmente povo de Deus. Penso que esta é uma palavra muito forte para nós. Espero que depois a possam ir pescar lá nas publicações do Sínodo, porque deve ajudar-nos a construir uma igreja muito mais santa, apesar de pecadora, e sobretudo muito mais pobre e aberta a todos e capaz de fazer de todos um povo santo, fiel. Espero que vos tenha ajudado a sintonizar com aquilo que tem estado a acontecer ao longo deste mês de outubro em Roma e que vai terminar neste fim de semana com o encerramento desta primeira fase. Muito bem, não é difícil encontrar esta carta, este escrito do Papa, encontram-no no Vatican News, ou até, se quiserem, na Eclésia, na nossa agência de notícias da Renascença e da Conferência Episcopal.